Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um bolo muito especial para vocês, que é o bolo do meu aniversário de casamento, que hoje eu completo 7 anos de casada. Então, eu vim fazer um bolo bem bonito, né? Uma decoração bem diferente, bem legal. E eu espero que vocês gostem, né? E antes que eu me esqueça, você que não é inscrito, se inscreve. Você quer deixar, já deixa seu like. Se quiser deixar comentário, fique à vontade. Eu vou ensinar uma técnica aqui, que é uma técnica de papel manteiga, né? Como se fosse um stencil, só que é feito com papel manteiga, tá bom? Então, eu vou falar sobre os detalhes desse bolo, tudo aí no decorrer do vídeo, né? E você, se você quiser participar, né, do clube de membros aqui do canal, participe por R$ 4,99 ao mês e você terá, né, várias outras técnicas, dicas também, e você poderá tirar dúvidas comigo aí instantaneamente, tá bom? Então nós vamos começar o nosso vídeo, primeiramente agradecendo ao Senhor por mais uma vez poder estar aqui e trazendo esse conteúdo para vocês, e glória a Deus por isso. Então vamos começar. Eu fiz um bolinho pequeno, essa comemoração vai ser lá na nossa igreja, né? Então são poucas pessoas, então eu fiz um bolinho aí de mais ou menos 2,3 kg mais ou menos, tá? Aqui, então eu sempre falo, né, a nossa marmitinha, né, que eu utilizo aqui para prensar e assar os meus bolos, tá? Não é só para prensar, eu utilizo também para assar, que dá super certo, porque as minhas massas, todas as minhas massas, eu utilizo dividir elas em duas partes, tá? Eu não asso tudo em uma forma só. Eu sempre divido porque eu acho que assa mais rápido e a probabilidade de a massa ficar crua no centro, né, assar muito nas laterais e ficar crua no centro é muito grande. Então eu prefiro fazer dessa forma, né? Eu divido as minhas massas, todas elas. Não tem um bolo aqui que eu faço apenas em uma forma, tá? Todas elas eu divido, porque eu acho mais interessante fazer dessa forma. Como eu disse pra vocês, o risco é bem menor e assa muito mais rápido, né? Ainda mais como o meu forno aqui, já falei pra vocês, é convencional, é um forno de casa mesmo, né? Então eu não posso, não tem como, ele não tem muita potência, né? Então eu prefiro fazer dessa forma. Eu divido sempre em duas marmitas ou formas, né? Se estiver utilizando aí. Aqui, como eu prensei para vocês, vou deixar vídeo no canal aqui também, ensinando a você a rechear o seu bolo e prensar. No caso aqui, eu prensei no acetato e na forminha, né? No caso, na marmitinha. Mas se você quiser prensar somente no acetato, também pode. Eu não gosto muito de fazer dessa forma, porque eu acho que a forma fica mais pura, né? Ela tem uma contenção ali, ela mantém. Vamos supor, no acetato você tem que, né, prensar ele bem retinho para evitar que ele fique torto, né? Aí a forma ajuda, né, nessa questão. A gente consegue, de fato, levar ele bem retinho. Vou tirar aqui meu acetato. Essa decoração, gente, que eu falei pra vocês, eu vou utilizar papel manteiga, vou utilizar também o pó dourado da Mago, a gente fazer uma pintura aqui no bolo, tá? Como sempre, nós começamos o nosso bolo e fazer nossa pré-camada. Sempre tem que ter, né? Sempre tem que ter nossa pré-camada, é necessário. Uma decoração final assim, bonita, né? Fique realmente bonita, sem nenhum tipo de defeito. A gente faz a nossa pré-camada. Aqui, gente, eu tô utilizando uma cor aqui que nada mais é do que eu misturei um pouquinho de marrom e amarelo, tá? Pra tirar aquele branco, né? Aquele bolo, não quero bolo branco, mas também não quero colorido, né? Na parte principal não quero colorido. Então eu fiz uma cor meio neutra, né? Uma cor meio sem gracinha, mas é bonitinho, vai ficar bonito. E essa técnica que eu vou ensinar pra vocês, gente, é uma técnica que facilita aí a sua vida, no sentido de que você, se você não tiver como é que fala? Um stencil, né? Se você não tiver um stencil, você pode utilizar o papel manteiga aí para fazer algumas decorações. Claro que algumas somente o stencil poderá fazer, né? Alguns detalhes. Mas como a gente tem que improvisar, a gente tem que aprender que a nossa criatividade é que faz muita diferença. Então a gente precisa ter essa consciência. Então a gente fez a pré-camada. Vocês podem perceber que eu tampo bem essa junção entre o bolo e a bandeja, tá? Não pode ficar sem tampar mesmo, gente. É algo, assim, extremamente necessário. Então, gente, aqui primeiro eu vou fazer só a lateral do meu bolo. Em cima eu vou fazer só mais pro final, tá? Então, primeiro a gente começa pela lateral. Vou só dar uma texturizada aqui no meu chantilly com leite, porque não ficou do jeitinho que eu queria. A pré-camada, pouco importa a textura do chantilly, tá? É somente mesmo pra cobrir. Então, não tem problema ser mole ou ser firme, né? O chantilly tá firme ou mole. Não faz diferença. Agora, para essa camada principal, faz toda a diferença um chantilly, uma textura perfeita, tá? E perfeito eu digo o seguinte, perfeito é o perfeito que você pensa que é perfeito. Por exemplo, eu vou dizer para você que tal textura aqui é o ideal, mas você, Lidiane, eu só consigo chegar a tal e eu acho que é perfeita essa. Ok, a textura perfeita é aquela que você vai colocar no bolo aqui, você consegue espatular sem que ela venha escorrendo, né? Que ela venha soltando e que ela fique lisinha. Que ela fique firme no bolo, né? Agora, se tá mole, tá escorrendo,
né? Você passa a espátula, tá saindo demais chantilly porque tá mole, aí não é legal. Ou, ao contrário também, você deixar um chantilly muito poroso, né? Pouco texturizado. Vai ficar cheio de buraquinhos, né? Então, realmente demonstrando que o chantilly tá seco, aquele chantilly que não foi muito bem texturizado, não fica muito legal. Então, existe um equilíbrio entre essas duas partes aí, tá? É difícil mostrar, às vezes, na câmera, não mostrar o quanto eu texturizo, né? Porque isso é muito no olho. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, lisinho. E ele, você vê que demora pra cair da espátula, ó. Tá vendo? Mas tá lisinho. Se eu passar a espátula aqui assim, ó, eu vejo que ele tá lisinho. Tá vendo? Vejo que ele tá lisinho. Então, isso que é interessante. Eu preciso ver isso, né? Então, por isso que eu falo que isso é no olho mesmo. Você precisa, no olhômetro mesmo, você fazer isso. Vou pegar minha manga de confeitar aqui. Coloquei aqui o chantilly na minha manga de confeitar. E vou agora ajeitar ele aqui dentro, como a gente sempre ajeita com a nossa espátula. Gente, e essa decoração aqui, não sei se vocês já ouviram falar em desmoldante, né? Que é uma substância, né? Um líquido que vence muito em spray, né? E você aplica na forma do bolo para você desenformar o bolo. Sem precisar de papel manteiga, sem precisar de untar com óleo ou com manteiga. Mas basicamente o desmoldante, ele é uma gordura também. Para estar ali, né? É uma coisa que ele, não é a palavra, é como se fosse para realmente ficar untado, né? Para untar, é isso. Então, ou seja, você compra em lata, porém aqui na minha região é muito caro. Então, assim, eu vou fazer um videozinho ensinando você a fazer um desmoldante caseiro, que é top, que facilita muito. Aí você tem que botar na ponta do lápis, né? Eu aqui fiz uma vez, valeu mais a pena fazer com papel manteiga e não com desmoldante. Pelo trabalho que eu tenho de fazer ele, pelo trabalho que eu tenho de pincelar na forma. Então aí isso vai depender de você, o que você achar melhor. Depende muito, tá? Então eu vou fazer um videozinho ensinando pra vocês fazer um desmoldante caseiro. E no caso, essa decoração que eu vou utilizar aqui, eu vou utilizar, né, um outro produto, mas que também dá super certo, tá? Então aqui a gente vai alisar o nosso bolo. E aqui, ó, pressionando o chantilly com a manga de confeitar, pressionando em todo o bolo. E principalmente nessa parte de baixo, gente, essa parte inferior, entre o bolo e a bandeja, você tem que aplicar um pouquinho mais de força para realmente não ficar nenhum tipo de ar, né, que venha te atrapalhar posteriormente. Então aqui, como eu falei para vocês, só vou decorar a lateral, tá? Não vou em cima não, porque em cima eu vou fazer uma outra parte, em outro momento. Vou focar mais na minha manga de confeitar. Então, já disse sobre manga de confeitar aqui, gente. Manga de confeitar é reutilizável, sim, tá? Por favor, o planeta agradece. Se eu utilizar uma vez só jogar fora, o planeta agradece você reutilizar e seu bolso também. Porque, pensa, é um plástico. Então, a gente pode higienizar ele. Acabou de usar, higieniza com água e sabão, com a buchinha, né? Você higieniza dentro e fora. Então, ou seja, você pode utilizar. Aí vai dizer, ah, mas é descartável. Tá, mas um pote que você utiliza aí, né? Essa espátula, ela também é de plástico. Eu não posso reutilizar ela, vou usar uma vez só. Então, fiquem atentos a isso, porque infelizmente, hoje em dia o consumismo, né? A questão das empresas, elas querem que você compre mais, gaste mais. Então, vai dizer que você não pode reaproveitar, que você não pode lavar, que elas são descartáveis. Então, assim, claro, sou a favor do seguinte. Não vai dar para você usar muito tempo, com o tempo ela começa, ela mesma vai furar, né, com o tempo de uso, né, e também que você ficar lavando ali, ela automaticamente ela vai perder um pouco ali, o atrito da buchinha, pode ser que ela perca um pouquinho ali de resistência e venha rasgar, mas você precisa reutilizar, né, a gente precisa pensar no planeta aí, né, e seu bolso também agradece. Então vamos para a nossa espátula, essa espátula aqui é de aço inox, tá, como eu já falei aqui, já utilizei de plástico, mas gosto muito da aço inox porque ela é de alumínio, né? Alumínio, aço inox. No caso, esse aqui é aço inox, mas ela dá um acabamento mais liso no bolo. Tá? O acabamento é mais perfeito, eu gosto mais, tá? Mas é claro que isso é muito gosto. Tem espátulas aí de plástico que são maravilhosas. Então depende muito da marca que você utiliza. A que eu tinha aqui eu não gostava muito, né? O acabamento não era muito legal. Então por isso que eu resolvi mudar. Então, ó, nós vamos agora alisar. O alisamento, a gente precisa olhar para a espátula, a junção do bolo. Podem perceber que eu não olho para o bolo, sim para a espátula. Segurando a espátula com meus 4 dedos aqui na trás e o dedão aqui na frente, para ter firmeza na hora de alisar, ó. E eu não deixo a espátula totalmente reta, raspando a bandeja.
Eu levanto um pouquinho, mas inclino muito pouquinho, para que a pontinha dela encoste no bolo, mas que o resto não fique arrastando na bandeja, tá? Então agora já alisei bastante, agora eu vou preencher aqui os lugares que ficaram sem preencher. Agora, coisa muito legal que eu vou dar uma dica pra vocês, são poucos pedacinhos que ficaram faltando. Eu vou preencher esse aqui de cima. E vou amolecer um pouquinho mais esse chantilly aqui, porque o que acontece? Eu quero dar um acabamentozinho mais lisinho. Só que essa camada principal eu não posso amolecer muito o chantilly. Lembra que eu falei que essa textura aqui desse chantilly tem que ser uma textura boa? Porque senão vai causar problema no final. Mas quando eu estiver fazendo o acabamento, a principal já tá aqui. Então eu vou fazer o acabamento. Eu vou amolecer um pouquinho do restinho de chantilly que me sobrou aqui. Eu vou amolecer ele para eu fazer, para que fique um acabamento ainda mais lisinho, ainda mais bonito. E não vai interferir na estrutura, o chantilly um pouco mais mole. Eu vou mostrar para vocês. Não vai interferir na estrutura porque esse bolo já está com a sua estrutura principal ali de chantilly firme. Então isso aqui é só para dar um acabamento, tá? Um chantilly um pouco mais molinho, ó. Vou mostrar para vocês, ó, o quanto molinho que ele está. Escutaram o barulho? Então, é bem molinho mesmo, só para dar o acabamento. E eu venho com a minha espátula, eu vou ajeitar essa aqui. Sempre que a gente for fazer o acabamento, tá? A gente precisa passar a espátula para ficar mais fácil a outra espátula vir espatular. Agora eu vou colocar aqui o restinho nas partes que não entrou chantilly, né, que faltou. Até mesmo para fazer um acabamento mais bonito no meu bolo. E vamos espatular. Como eu disse para vocês, gente, a questão do bolo no meio da bandeja, é importante que você olhe antes de você tirar a forma, tá? Para você ficar um pouco mais fácil de você mexer nele, tá? Não quer dizer que você não possa fazer depois, mas, por exemplo, eu não posso agora, se eu perceber que meu bolo ficou torto, né? Eu não posso agora mexer de forma alguma. Então, quando ele está no acetato ainda, quando ele está na forma ainda, eu posso mexer, porque aí não interfere em nada, tá? E o chantilly, gente, tem essa desvantagem. O chantilly, ele fica mole. Ele é um produto que você encostar e ele estraga, né? Então, não é como uma pasta americana. A gente pode movimentar o bolo com mais facilidade. Aqui, gente, eu só vou arrumar aqui, ó, jogando aqui pra dentro. É só pra arrumar, tá? E depois eu vi uma camada aqui em cima. E esse bolo aqui, gente, eu no caso, eu não escolhi a data, qualquer, né, 7 anos de casado, acho que é bolos de, não sei. Eu não sei, na verdade, eu não olhei muito isso. Se você souber, deixa no comentário que é bolos de 7 anos aí. Mas a minha intenção era mesmo fazer aproveitar o vídeo, né, o bolo, né, para trazer uma técnica aí para vocês, que é essa do papel manteiga. Então, gente, vocês podem perceber, ó, que eu estou alisando mais de uma vez. Então, assim, é paciência. Alisar é paciência. Agora você vai aonde não tem. E no caso aqui em cima, eu não vou me preocupar tanto com o acabamento, na parte superior, porque eu vou passar uma outra camadinha pra gente fazer o detalhezinho que eu falei pra vocês que ia fazer. Tá? Então aqui eu não tô me preocupando muito com essa quina também, agora, né? No caso agora, porque depois a gente vai se preocupar. Depois eu tenho que arrumar essa quina, mas não é agora, é no outra etapa aqui do bolo. Então, ó, alisando. Pronto. Pra mim ficou ótimo. Falei pra vocês, só vou arrumar aqui a quina, mas sem muita coisa, porque eu vou tampar essa quina. E aqui eu vou limpar agora a bordinha do meu bolo. Limpo com papel, tá? Ou se você quiser utilizar aqueles Perflex. O bom do papel é que você limpou aqui e você joga fora, né? E assim, rende muito, gente. Essa interfolha que eu utilizo aqui rende muito mesmo. Então vale a pena você comprar o saco fechado. Essas folhinhas, né? Que se encontra muito em locais públicos, né? Para você secar a mão. Elas vendem em um saco fechadinho, então vale muito a pena, rende bastante.
Então eu faço a nossa pontinha, né, com papel e vou limpando a beiradinha, as bordinhas, né. Paciência, tem que ter. Se você quer uma bordinha bonita, você tem que ter paciência. Né, a borda inferior aqui, no caso do bolo, com a bandeja. Você passa um pedacinho, volta, limpa. Limpando o excesso aqui, ó, no papel, no outro papel. Porque se eu for deixar o excesso aqui na ponta, assim que eu for passando, vai subindo, chantilly, subindo, subindo, encosta no bolo. E aí pronto, né? Então não é essa a nossa intenção. Então aqui, aos poucos, a gente vai limpando. Sem correria, porque a gente gosta aqui é de detalhe, né? Eu amo detalhe, eu sou apaixonada por detalhe. Então eu capricho aqui nos detalhezinhos, porque pode parecer que não, mas faz toda a diferença. Toda. Então, gente, aqui eu vou dar só um acabamento com o pincelzinho, tá? Mas eu não vou fazer em todo não, porque vai tampar um pouco a parte aqui, com a técnica que eu vou ensinar pra vocês. Então o pincel eu só encosto, ó. Faço só isso. A bailarina que vai girar. O pincel não vai se mexer. Porque se ele se mexer, pode ser que fique torto. Então, eu vejo que é a parte de trás do meu bolo. A parte de trás é aqui. E aplico. E eu só encosto o pincel no bolo. Precisa dar pra ver pouco aí, né? O bolo é claro, né? Mas é bem pouquinho mesmo, é só encostar e ele já vai tirar um pouco do chantilly. Então, gente, ó, nós vamos começar agora a fazer a parte de cima. O que eu vou ensinar? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma tirinha de papel manteiga. Eu desenhei essas bolinhas com copo, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar sobre o bolo. Eu quero fazer que esse detalhe aqui, essa pontinha, fique como se fosse um stencil. Vou mostrar pra vocês. Vocês podem fazer vários desenhos, tá? Eu quis fazer esse. E eu vou colar aqui. Mas pra eu colar aqui, não sei se vocês já viram aí, o stencil você precisa passar uma camada de glitter, né? Porque o glitter é seco para que você possa encostar o stencil e depois não arrancar chantilly. No nosso caso aqui, como a gente não vai passar o glitter, né? Eu preciso untar esse papel manteiga. Como eu falei pra vocês, o desmoldante, você pode fazer com desmoldante, se você tiver aquele spray, você passa sobre o papel o desmoldante, ou se você quiser, passar um pouquinho de óleo. Nós tivemos o óleo no cima do bolo, mas o óleo, se você reparar, ele não tem gosto, assim, o gosto dele é muito neutro, né, o gosto, o cheiro. Então é uma camadinha tão fininha nesse papelzinho, mas tão fininha, que não vai dar muita diferença, né, não vai fazer tanta diferença assim pra você passar. Não vai dar esse gosto no bolo, gosto de óleo, não é isso. E tanto que tem muitas massas que tem óleo, né, então não é isso. Não tem problema, não tem cheiro, tá? Não vai ficar aquele cheiro forte de óleo. Mas você precisa passar um pouquinho, é bem fininha a camada, só para ela não grudar no bolo. Mas também antes disso, aí você precisa levar o seu bolo para o congelador, tá? Ou você deixar aí pelo menos umas meia hora na geladeira ou no congelador, tá? Para que ele fique firme, para que o chantilly fique firme, tá? Mas não se esqueça do bolo. Você não pode deixar mais de, por exemplo, se for no congelador, não pode deixar muito tempo que ele pode trincar, né? Ficar muito duro e trincar, dependendo aí da potência do seu congelador. Então o ideal é que você mantenha na geladeira. For fazer outro bolo, faça esse primeiro, deixa na geladeira. E vai fazer o outro, depois você volta para concluir esse detalhe. Porque o que acontece? Se o chantilly estiver mole, por mais que a manteiga esteja com o óleo, vai sair arrancando, tá? Vai arrancar porque o chantilly é muito mole, ele é muito macio, né? Então, ou seja, qualquer coisa que encosta, ele acaba puxando, né? Então, a gente tem que evitar isso. E evitando isso, a gente vai, para evitar isso, a gente vai colocar no congelador para que o chantilly fique firme. Ele ficando firme, fica mais fácil de aplicar essa tirinha, né? Essa tirinha no bolo para que ela não arranque. Pode sujar um pouquinho? Pode. Isso vai depender muito aí do tempo que você deixou na geladeira. Então, eu te aconselho deixar o máximo possível que você puder, né? Mais de meia hora, talvez, na geladeira, para que ele fique bem firme, o chantilly fique firme, duro, né? Então, com isso, é pouco provável que vai arrancar. Mas, como eu disse para vocês, você precisa fazer com calma esse tipo de bolo, porque leva tempo, tá bom? Então, agora eu vou levar ele para o congelador. Vou deixar ele no congelador porque eu não tenho tanto tempo assim para terminar ele. Vou deixar ele uns 20, 30 minutos no congelador. Vou ficar observando e mostro para vocês como é que a gente vai fazer essa técnica aqui, muito legal, né, diferenciada, também com o pó dourado da MAV. Vou ensinar para vocês aí, beleza? Eu vou colocar ele lá e já volto pra gente trazer, né, essa decoração legal. Então, estamos de volta aqui com o nosso bolinho que saiu do congelador, né?
Eu deixei lá por volta de meia hora, porque isso vai fazer com que o chantilly fique um pouco mais duro, então isso facilite o nosso trabalho. Nunca faça essa técnica que eu vou ensinar, quando você acabou de espatular o chantilly, você vai e põe a fitinha de papel manteiga. Nunca faça isso, porque o chantilly ele acaba repuxando, mesmo se ela estiver devidamente untada, né? Ou com desmoldante ou com óleo. É preciso que você deixe na geladeira para que ele fique firme, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui a minha fitinha. Eu não mostrei passando óleo, porque simplesmente é passar o óleo, né? Mas eu vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver. Mas eu passei óleo em toda a fitinha, tá? Porque a gente tem que encostar ela no bolo. Então o que eu vou fazer? Você tem que pensar o seguinte, vou mostrar pra vocês depois que eu fizer, que o detalhe que você for fazer aqui no bolo, você precisa pensar bem como você vai fazer, a forma que você vai fazer para você não errar, tá? Então aqui ó, eu vou colar aqui, começando aqui pela parte de trás. Sempre quando a gente começa, lembra que eu falei? A gente começa sempre pela parte de trás. Pra gente ir acertando e a emenda sempre ficar para trás. Então, e a gente vai girando a bailarina, arrumando o papel, porque ele é muito molinho. E a pontinha dele tende a encostar, fincar no bolo, né? Vou colocar assim. A gente vai arrumando. Tá vendo? Ficou, não deu pra me concluir aqui, se dá pra vocês verem. Faltou um pedacinho, eu medi errado. Sem problema nenhum, porque tá atrás. Por isso que tudo que você for começar, você começa pela parte de trás, tá? Então aqui eu vou encostar meu papel manteiga com muita delicadeza, com leves batidinhas, ó. É bem levezinho mesmo, tá? É só pra ele grudar e fazer o efeito que eu quero. Aqui ficou um pouquinho, deu uma bolinha aqui nele, mas sem problemas. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, passar um chantilly com a manga de confeitar nessa parte de cima aqui, ó. Porque eu quero que a minha decoração fique com finquinhos, né? Com pontas. Então, por isso que eu fiz esse desenho. Então, o desenho você tem que pensar bem qual desenho você vai fazer, tá bom? Vamos lá. Peguei o meu chantilly, bem mais mole do que o normal, porque eu não preciso de estrutura aqui em cima, não preciso que o chantilly esteja firme, né? Ele pode estar mole, na verdade ele tem que estar mole. Deixa eu texturizar um pouquinho mais aqui, para que seja até mais fácil a gente tirar também ele do molde ali, né? Na hora que a gente for tirar o moldezinho, ele fique mais fácil de tirar. Lembrando que nós não vamos fazer uma camada muito grossa de chantilly, tá? Não é muito grossa. Então, ele tá mole. Vou pegar aqui e vou passar na parte de cima, na parte superior aqui em cima e na parte de baixo, para tampar esse espacinho, né? Então, primeiro a gente começa aqui em cima. Aí agora eu vou fazer como se fosse tivesse concluindo aqui a parte de cima do bolo, tá? Então, faço aqui a superfície. E agora eu venho aqui para tampar esse, tá vendo o espacinho? Para tampar esse espacinho. Então, a gente começa. Eu vou só ajudar, facilitar, eu vou fazer a curva aqui, tá? Mas se você quiser ir reto também pode. É só para facilitar. Vou botar o carrinho aqui. E a gente vai espatular isso aí, deixar lisinho. Porque eu quero aplicar aí o pó dourado. Eu vou preencher esse espacinho aqui. Vamos preencher todo o espaço. Porque agora eu vou espatular. Não tem problema se você exagerar no chantilly aqui, você vai tirando aos poucos, tá? Então agora aqui pra gente espatular, você não vai encostar na parte de baixo, é só, a espátula vai estar flutuante, né? Então, ó, vou tirar um pouco de excesso, porque tá com excesso, não tem necessidade de ter tanto chantilly assim. Então eu falei pra você, a gente tira o excesso. E na hora que a gente for tirar essa papel manteiga, vai fazer aquelas ondas, né? Então aqui eu vou espatular a parte de cima, arrumar ela lisinha.
normalmente, como se estivesse fazendo no começo do bolo, né? No início da decoração. Então, eu vou deixar aqui lisinho porque eu vou aplicar aqui o pó dourado da Mago. Gosto muito do pó dourado da Mago, gosto dos produtos da Mago, eu gosto bastante. E além de ser muito mais em conta, pelo menos que eu tenho visto aí, eu não encontrei, né, uma outra marca, pelo menos aqui na minha região, né, que tenha um preço tão acessível quanto o da Mago, tá? Então, por isso que eu gosto muito de usar o dela, os produtos da Mago. Então, aqui, e eu vou arrumar aqui a quina, que agora sim eu preciso de uma quina perfeitinha. Então, tirando aqui o excesso, porque é muito excesso. Já vou consertando aqui os espacinhos que precisam de ser consertados. Daqui a pouquinho já vai tirar o papel manteiga, depois a gente pintar, né, o chantilly. Lembrando, gente, que o papel manteiga precisa estar um pouquinho maior do que o tamanho, né? Porque se ele for muito fininho, tá vendo que o chantilly desceu um pouco? Então, o papel manteiga tá uns 2 dedos ainda para baixo, porque senão na hora que eu for tirar, vai me atrapalhar. Então, ó, como eu disse para vocês, espátula flutuante, né? Ela não encosta em nada, assim, só encosta no bolo, não tem que apoiando em nada. Então, exige paciência, calma, para você não errar. Vou tirar aqui a quina novamente. Da quina também a gente tira com cuidado, pra gente não estragar, porque agora essa quina aqui vai aparecer. Aqui lisadinho. Vou dar só mais uma lisada aqui na lateral, só para dar agora a última arrumadinha na quina. Show. Agora eu vou terminar na última. Vou utilizar aqui agora o meu panozinho úmido para ajudar a dar uma selada nessa quina. Então, ó, tiro o excesso quando sai muito no papel, depois limpo no paninho úmido, que ajuda muito, tá? Então, isso é uma dica muito legal, porque faz com que a quina fique top de linha. Então, são técnicas bobas, mas que no final o resultado é top. Então, fica de olho aí nos nossos vídeos, que a gente tá sempre dando técnicas muito, ensinando diquinhas, né? E técnicas muito legais. Então, aqui eu concluí a minha quina, ok? Vou dar um acabamento aqui com o meu pincelzinho. Aqui em cima também, pincel a gente só encosta. Não utiliza força, tá? A gente não utiliza força, a gente só deposita o pincel em cima e gira a bailarina. E aí sim fica perfeito. Né? E agora eu vou pegar ali meu pó dourado e a gente vai tingir essa parte aqui de cima. Então eu tenho aqui a minha bombinha, né? Da gente borrifar. Aqui eu tenho 2 bombinhas, tá? Eu tenho uma bombinha que eu utilizo para líquido, né? Que eu vou misturar com a solução alcoólica. E também eu tenho um que eu utilizo só para pó. Ah, Lidiane, não precisa ter 2? Não precisa ter 2. Você pode ter uma só que você consegue já, né, fazer. É só porque se você utilizar no mesmo dia, por exemplo, eu utilizo o úmido aqui. Aí costuma às vezes molhar e depois você vai utilizar pro pó, vai grudar o pó aqui. O pó não, o glitter, né? Então o ideal é que você tenha 2, mas se não tiver, só lavar bem depois e secar. Ou então deixar secando para depois você utilizar. Aqui, gente, eu estou utilizando uma solução alcoólica. No caso, você pode utilizar também uma bebida alcoólica, né? Por exemplo, cachaça. É só para diluir o pó, tá? Eu não vejo diferença nenhuma, tá? De melhora para a cachaça ou a solução alcoólica. Eu não vejo diferença. O dia que me mostrarem a diferença, eu até posso ser que eu veja a diferença, mas eu ainda não vi. Aqui, gente, é no olho, tá? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. E vai ser no olho, tá? E agora sempre é mais pó do que a própria solução. Porque senão fica aguado, né? E escorre. Uma técnica legal para você fazer, antes de você borrifar para ver se está legal ou não, você pega uma superfície, uma espátula, espirra nela. Escorreu, tá legal não, tem que colocar mais pó.
não escorreu, tá legal. Então a gente tem essas coisas importantes para ver. Aqui eu já tenho mais uma ideia, mais ou menos, de quantidade, tá? Mas assim, é no olho, gente, não tem jeito. Isso aqui é no olho mesmo, é no olhômetro, porque não tem como a gente medir quantidade, é muito pequena a quantidade para eu pesar ou mostrar para vocês qual seria essa quantidade. Aí vai ser no olho mesmo. E se não der para terminar, eu vou, faço mais, tá? Então como é que a gente vai fazer? Vou borrifando assim, ó, fazendo esse movimento, e não assim, ó, borrifando assim, que vai dar bolas, né? Fica bolas. Então eu preciso fazer assim, ó, eu vou espirrando e esse movimento, e girando a bailarina. Porque se eu fizer só isso, fica marcado, né? Então vou mostrar pra vocês, ó, fazer assim, fica mais fácil, ó. Ah, tá vendo como é que a direção? Eu comecei aqui, terminei aqui. Porque se eu fazer, tá vendo que aqui fica mais forte? Se eu fizer só aqui, vai ficar aquela bola assim. Então não é legal. Então, ó. Tá vendo, ó? Aqui, tá vendo que escorreu um pouquinho? Não tem problema. Mas o ideal é que você teste primeiro antes. Porque senão pode ficar, né, escorrendo e não fica bonito. No meu caso aqui, eu vou ter que fazer uma nova aplicação porque ficou escorrendo um pouquinho. Então o ideal é que você faça, né, o teste antes de você aplicar no bolo para ver se está escorrendo ou não, tá? É uma dica legal. Esse bolo aqui, como eu falei para vocês, é do meu aniversário de casamento, então não é um cliente. Então por isso que eu não fiz o teste. Mas se for um cliente, você precisa fazer o teste, tá? E aqui em cima a mesma coisa, ó. Tá vendo o movimento? Eu nunca fico parada num lugar só. Vai consertando aqui. E aqui eu vou dando agora mais uns borrifados para tampar aquela parte que eu disse para vocês que escorreu. Então, ó. A quantidade que eu fiz vai ser o suficiente, então não vou utilizar, precisar fazer mais. Perfeito. Pronto. Então é isso. E agora o que a gente vai fazer? A gente precisa limpar essa beiradinha aqui, né? Vou trazer um vídeo também falando sobre uma forma bem legal de você limpar a bandeja, porque fica suja mesmo, né? De pó, não tem jeito. O glitter a gente ainda costuma, quando cai na bandeja, a gente consegue reaproveitar, né? Mas o pó é um pouco complicado. Ele é muito fino, tá? Os pozinhos são muito finos. Então agora eu vou só fazer a pontinha, né? A famosa pontinha que a gente faz aqui com o pano. E vou limpar essa borda. Eu vi uma técnica bem legal na internet, eu vou tentar fazer aqui. E se der certo eu trago para vocês. Que é uma forma de não sujar tanta bandeja, né? Com fitinha de acetato ou qualquer outra superfície que a gente possa colocar na bandeja. E é uma ideia legal porque tem bandeja, a minha aqui no caso é preta, mas tem bandeja, gente, que quando agarra, a branca, por exemplo, a branca é terrível. A branca, quando, dependendo do pó, do corante que você utilizar, costuma agarrar, gente, ó, ou luta para tirar. Eu já tive casos aqui de bandejas minhas que não limparam. E assim, limpou, né? Mas ficou aquela marca, ficou manchado. E não é legal, porque fica parecendo um serviço mal feito, né? Parecendo que você não limpou a bandeja, que você não teve cuidado ali de limpar, né? Então, o legal é que você tome sempre esse cuidado. A sua bandeja for branquinha. Outra coisa legal também, se seu bolo aqui embaixo for branco, no caso meu aqui é claro, você pode pegar o próprio chantilly dessa cor aqui e passar camadinhas bem fininhas aqui. Aí a hora que o pó cair, vai cair em cima do chantilly. Depois você vem e limpa, já que é da mesma cor, se encostar nesse bolo aqui não vai fazer tanta diferença. É uma técnica bem legal também, é uma dica, né? Pra você não passar tanto aperto aí com esses bolos. Porque eu vou te falar uma coisa, não é fácil não. Quando suja e não limpa, não é fácil, dá uma trabalheira para limpar. E como a minha aqui é preta, então é bem tranquila, né? Mas se fosse branca, costuma ser enjoada para limpar. Parece que o pó é tão fininho que acaba manchando com mais facilidade.
Então agora, gente, nós vamos encontrar aqui as costas meu papel manteiga, né? E eu vou puxar com uma pinça, você pode puxar com a mão também. É porque a minha aqui grudou bem, então... Vou mostrar pra vocês que eu vou começar a tirar, ó. E aqui, gente, é muita paciência. Devagar, ó. Se tem algum gazinho, depois a gente arruma. Vai devagar. Tem que botar a mão na massa, vocês veem que tem silêncio, né? Porque é uma... Olha lá, tá vendo? Tem que ter muito cuidado, porque não arranca. Botando aqui na minha mão aqui, a sujeirinha faz, não tem jeito. Olha que lindo que tá ficando. Agora eu vou passar um detalhe pra vocês aqui que... Aqui como é o final, tá vendo? A parte de trás sempre tem emenda, então fica mais feia, né? Porque é emenda. Mas olha a lateral, olha que legal, gente. Muito top, né? Eu vou dizer pra vocês um detalhe. Eu vou lavar minha mão aqui, né? Porque não tem jeito de sujar, né? Não sujar. Mas eu vou dizer um detalhe pra vocês, o seguinte. Sobre o papel manteiga no bolo. No caso aqui, o meu não ficou muito tempo no congelador. Eu achei que poderia ter ficado mais. Então ele ficou com alguns detalhezinhos. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho aí. Com alguns detalhes de realmente que encostou, né? No teste nos outros que eu tinha feito, eu deixei mais tempo, tive mais tempo. Hoje eu não tô com tanto tempo pra fazer. Então, mas eu acho que ficou perfeito. Vou mostrar de pertinho pra vocês aí, ó. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Vou tirar esse aqui. Vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Tá vendo? Que ficou encostado, encostou, manchou. Então, o chantilly não ficou ideal o tempo certo na geladeira, então deveria ter ficado mais. Mas como eu não tô com muito tempo e também é pra mim, então eu não me importei tanto. Mas até que ficou um acabamento bem legal, ficou parecendo até que é um detalhezinho. O que você pode fazer? Você pode aproveitar e, no meu caso aqui, e aumentar esses detalhes, para de fato parecer que é um detalhe, né? Uma fissura, né? Umas fissurinhas, ó, tá vendo? Mas o que eu quis fazer aqui ficou bem legal, eu gostei, tá? Achei que ficou bem legal. E eu vou agora com o próprio... vou pegar aqui um pincel. Esse eu acho aqui. Achei. Pincel. Porque eu vou desconstruir isso aqui que eu fiz, né? Esse detalhe aqui. Eu vou dar umas batidinhas para ajudar a deixar mais... Ou então aqui, ó, outra coisa também legal, na parte onde a buchinha não vai, essa buchinha que nós temos aqui, que nós fazemos detalhes no bolo, e eu mostrei vídeos anteriores aí fazendo. Você pode, ó, dar uma valorizada aí no suposto defeito, né, mas que ficou bonito. Então, ou seja, para você fazer essa técnica, gente, o seu bolo tem que estar bem duro. Duro que eu digo assim, né, bastante tempo na geladeira. Talvez aí eu aconselho você a deixar mais de 1 hora aí, porque existe esse risco. Se você quiser arriscar igual eu aqui, como o bolo era pra mim, né, o bolo é pra mim, né, era pra nossa família, pra nossa igreja lá, não tem tanto problema. Então o que eu fiz, tá vendo? Um detalhe eu fiz aqui, ficou o pincel, né, fiz o detalhe do pincel, e aqui como se fosse as ranhurazinhas, né, a textura, né, parede de textura, vamos colocar assim. Então aqui eu só tô dando uma valorizada pra de fato ficar bonito, já que mexeu aqui, por que não? Mas eu achei que ficou bem legal o resultado, achei que ficou bem bonito. Então, ó, eu estou só valorizando. Só tirar esse pedacinho aqui, que ficou um pedacinho de chantilly. E aqui eu dou uma batidinha. Acho que ficou bem legal, né? A ideia é legal. O que você pode fazer também, se você quiser, é como eu falei, você aplicar um glitter aqui primeiro, né? Um glitter que você aplique aqui, para que você não borre também a decoração.
Eu falei pra vocês, o bolo é meu, então não me preocupei. Até que achei que ficou até legal aí o efeito, né? O detalhe aí, mais um detalhinho no bolo. Então essa decoração, né? Foi essa minha ideia. Eu vou colocar aqui, né? Um topperzinho de MDF, que eu comprei na internet isso aqui, né? Comprei, deixei aqui na loja, que foi uma hora eu vou usar. E vou colocar aqui, ó. Centralizo. A minha frente é aqui. Ver onde tá mais bonito. E ficou bem bonito. Então eu vou depositar aqui o meu topperzinho. Lembrando, gente, que tudo que você colocar no bolo em cima da parte dourada, como é um pó, se eu retirar aqui agora, vai estragar, tá? Vai manchar, vai sair o dourado. Então encostou nisso aqui, só borrifando de novo, tá? Então se aconteceu algum acidente aí você na hora de aplicar, borrifar, é só aplicando, borrifar novamente. Então, gente, ó, vou deixar pertinho pra vocês verem. Esse foi o resultado, nosso bolo. Achei que ficou bem bonito, diferente. E aqui você pode caprichar mais, né? No caso, é só uma dica pra vocês, uma ideia pra vocês. Mas eu achei que ficou bem bonito, né? Se você quiser, pode colocar aqui algum outro detalhe. Eu quero deixar assim, eu quero deixar mais simples, tá? Achei que ficou bonito, assim, o simples. Mas tem gente que gosta de caprichar ainda mais, né? Flores, mais o que você quiser colocar. Mas basicamente é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica, né? Mas reforcem essa ideia aí do bolo ficar mais tempo no congelador, para ele ficar mais firme, tá? Para evitar aquele encoste. Ou você pode aplicar também o glitter, né? O glitter para ajudar a não deixar grudar também, tá bom? Essa é uma técnica legal e que eu quis experimentar aqui, já que o bolo é meu, né? Vou fazer, que se der errado é no meu mesmo. Mas quis trazer a ideia para vocês que dá certo, só tem que se atentar a isso aí, tá bom? Então, olha, muito obrigada a você que chegou até aqui, você que assistiu até aqui, você que tá sempre conosco aí, muito obrigada. Eu fico muito feliz com a interação de vocês interagem aqui no canal, fico muito feliz mesmo com isso, tá? Em responder as perguntas de vocês, o carinho de vocês. Então, muito obrigada mesmo, tá? Que Jesus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? E um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!